Olá, colega enxadrista! Estamos iniciando a nossa videoaula de hoje, cujo tema você vai descobrir daqui a pouco. Eu sou o mestre FIDE Andrei Neves e estou aqui para, junto com você, realizarmos o nosso estudo e treinamento de xadrez. Vamos lá? Então, nós temos aqui, já no tabuleiro, a posição da partida entre Korchnoi e Geller, disputada em 1954. Korchnoi foi duas vezes vice-campeão mundial, é um dos grandes nomes da história do xadrez, e o Geller também foi um dos mais fortes jogadores de seu tempo. Bem, o Korchnoi está de brancas e o Geller está de pretas. Bem, nesse primeiro momento, considerando que quem jogam são as brancas, eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação posicional. Então, vocês devem listar alguns pontos que são importantes para avaliar essa posição. Eu fiz a minha lista, vocês agora devem fazer a lista de vocês, certo? Então, você deve pausar o vídeo, se for possível, analisar o tempo que você achar necessário e anotar os pontos importantes para que a gente possa entender o que está acontecendo aí no tabuleiro. Né? Nós estamos aí no meio jogo, a partida está rolando. Muito bem, espero que vocês tenham feito aí a análise, a avaliação posicional e agora eu vou mostrar para vocês a minha lista de elementos sobre essa posição. Não tem problema que não coincida tudo, porque você pode colocar mais elementos, menos elementos. O importante é que o que você conseguiu perceber da posição sirva para que você possa decidir qual o melhor lance a fazer nesse momento e o melhor plano para as brancas. No caso, nós estamos analisando aqui porque é a vez das brancas. Muito bem, vamos lá. Olha, eu selecionei aqui, identifiquei, na verdade, 6 elementos, tá? Poderia ser mais ou menos, mas eu acho que são suficientes para que a gente possa tomar uma boa decisão e formular um plano para as brancas. Então, o que você percebe primeiramente é que as brancas têm um peão a menos, tá? Isso é um dos elementos assim gerais de uma posição, que é o material. Isso é muito importante. Uma das primeiras coisas que a gente faz, né? Quando a gente olha uma posição de xadrez, é verificar o material. Então, as brancas têm um peão a menos. Por outro lado, existe uma característica aí da posição que ela é decisiva, tá? Em relação à estratégia dos jogadores, é que a posição é de rocks opostos. Os reis estão colocados em alas diferentes, né? O rei da branca está na ala da dama, o rei das pretas está na ala do rei. As pretas rocaram pequeno e as brancas rocaram grande, tá? Então, isso é importante por quê? Porque em posições de rocks opostos, as possibilidades de ataque contra o rei adversário são muito grandes. Então, você tem que se preocupar em se defender, mas principalmente em atacar o roque do adversário, né? E defender também seu rei, porque o adversário vem com tudo para cima do seu roque, certo? Então, geralmente, esse tipo de posição leva a ataques assim mais agressivos, né? Do que quando os reis estão fazem rock, né? Do mesmo lado. Porque aí, nesse caso, é um pouco mais, digamos, arriscado você avançar seus peões para abrir linhas, atacando o rei do adversário, se o seu rei está na mesma ala, porque você também enfraquece o seu rei, né? Quando você avança os peões que estão na frente do roque. Mas aqui não. Um quarto ponto
É bem claro, as brancas têm a coluna G para atacar o rei adversário, onde sua torre já está bem posicionada, torre em G1. Essa coluna aí semi-aberta é muito importante, tá? Então, dentro desse ângulo aí, as brancas elas já estão mais avançadas em relação à possibilidade de ataque do que as pretas, né? As pretas ainda, por exemplo, não colocaram a torre de A ali, que não está fazendo nada, na coluna C, que é o que eu acabei eu tinha colocado aqui também, né? O item 5, a torre preta de A pretende ir em breve para a coluna C, incrementando o ataque ao rei das brancas. E um outro fator importante é que as brancas possuem o par de bispos. Esse par de bispos, no futuro, ele pode ativar. O bispo de F1 ainda não foi desenvolvido, né? Mas ele pode realmente ativar de uma maneira em que possa contribuir decisivamente até, se for o caso, no ataque das brancas contra o rei das pretas, tá? Então é isso. Então, o que eu proponho para vocês? É que jogam as brancas e que vocês tomem uma decisão. Qual o lance que vocês fariam nessa posição e qual seria o plano, né? Eu gosto de chamar o plano do mestre, né? O mestre é quem está jogando, mas o mestre também somos nós que estamos aqui formulando esse plano, tá? Então, qual o lance e o plano? O seu plano, né? Para essa posição, você estando de brancas, e qual o lance que você fará. Então, parem o vídeo. Pode utilizar o tempo que vocês acharem necessário, tá bom? E aí, destaque aí o lance que vocês vão fazer e alguns itens do plano, né? A ideia aí de jogo que vocês têm, tá bom? Muito bem. Voltando aqui, vamos encaminhar e vamos ver qual o plano que o Korchnoi fez e se esse plano é realmente bom. Vamos aqui. Muito bem. O lance que as brancas decidiram fazer foi torre captura cavalo, sacrifício posicional de qualidade. Você sabe que o sacrifício é quando você entrega material, né? Ou troca uma peça de maior valor por uma de menor valor. Isso acontece muito em combinações, mas aqui é o posicional, quer dizer, não é um sacrifício que está dentro de uma combinação, que seria uma sequência forçada para obter uma determinada vantagem, às vezes até ataque de mate ou vantagem material decisiva, ou melhorar simplesmente a sua posição. Não. O posicional é que não há um retorno imediato pelo sacrifício, mas o que você consegue são compensações estratégicas, tá? Então, a ideia do torre tomar cavalo é o seguinte, vamos lá, vou destacar aqui para que vocês possam compreender melhor. Ó, o plano do branco é o ataque ao rei adversário, tá? Esse é o plano. E a gente já sabia que, em termos assim gerais, era esse mesmo, porque é uma posição de rocks opostos, tá? Mas como executar esse plano? Como melhorar a posição das brancas? Então, o Korchnoi encontrou uma solução bastante elegante e interessante. Então, vamos entender o que levou ele a sacrificar a torre pelo cavalo. Bem, com o sacrifício posicional de qualidade, torre tomar cavalo, o que acontece? As brancas eliminam a peça mais ativa das pretas, que é o cavalo de D4, certo? Segundo, as brancas, depois de torre tomar cavalo, peão toma torre, bispo toma peão, posicionam o seu bispo na excelente casa D4, tá? Fica colocada ali naquela diagonal, né? Na grande diagonal, ajudando muito o ataque aí das brancas, tá? E posteriormente você vai ver que depois de torre tomar cavalo, peão toma torre, bispo toma peão, a dama tem que sair. As brancas podem jogar cavalo D5, apoiado pelo peão central E4, tá? E as pretas têm que aceitar esse cavalo tão forte aí na quinta fila,
centralizado, porque não pode capturar esse cavalo que levaria mate em G7. Então, esse é o plano das brancas, tá? Que começa com torre e toma cavalo. Nós vamos ver aqui, verificar, que as brancas tinham outras possibilidades. E, claro, é natural e até comum que nós analisemos também outras possibilidades antes de tomar uma decisão. Então, eu gostaria de mostrar alguns rapidamente, para que vocês compreendam que, por exemplo, existia o lance bispo C4, um lance natural, desenvolvendo um bispo que ainda estava na sua casa inicial, nessa excelente diagonal. Esse parece ser um lance natural, né? Que aparentemente é muito bom. Entretanto, as pretas podem conseguir algum contrajogo. Vejam, torre de AC8, também outro lance que precisa ser feito. A torre não está inativa na coluna A, né? Na coluna C agora, coluna semi-aberta. Essa torre realmente vai poder fazer muita coisa para contribuir agora para o ataque das pretas contra o rei branco, né? E aqui só para vocês perceberem como essa posição tem um veneno, ela é venenosa. Um lance natural agora como bispo B3. Olha lá, bispo B3, um lance natural, né? Já levaria aqui um contra-ataque forte, veja bem. Sacrifício de qualidade. Olha o sacrifício de qualidade agora para as pretas. Veja como o sacrifício de qualidade é um recurso que aparece até com certa frequência nas partidas. Tá? Então, vamos ver qual é a ideia aqui. Por exemplo, se peão toma torre, evidentemente a ideia foi tirar o controle a defesa do peão de E4. É um sacrifício temático. Você enfraquece ali a ala da dama, né? Os peões que estão protegendo o rei branco, e agora o cavalo entra com toda a força. Tacou a dama e o peão de C3, dama E1. E agora vamos ver aqui o que pode ser feito. Cavalo toma C3. Olha lá, aí é aquilo que a gente fala, né? A tática sempre está presente, né? Tem que ficar sempre alerta. Se dama tomar cavalo, cavalo E2 tem duplo, né? Ganhando a dama. Então, torre D3 para salvar a torre, mas o ataque aqui é decisivo, né? Bispo A3, cheque. Rei D2. Cavalo F3, cheque. Rei toma cavalo único e dama P4, mate. Então aqui é só para vocês terem uma ideia como é venenosa a posição. Não se pode perder tempos, porque as ameaças, né, em posições de rocks opostas, elas costumam ser muito fortes, certo? Bem, vamos voltar aqui. Então, eu estava analisando o bispo C4, torre de AC8. Aqui o branco deve, então, jogar bispo D5. Esse seria um lance mais sólido aí. Tá? Porque vai defender o ponto E4, então agora o sacrifício não tem a mesma força. E aqui a posição, ela está... Na verdade, a posição está mais ou menos equilibrada aqui, né? Depois de bispo D5, apesar de que as pretas têm um peão a mais. O branco vai ter possibilidades de ataque, mas as pretas também, com certeza, tá? Bem, uma ideia aqui, digamos, mais primitiva seria pensar nessa posição em recuperar o peão a menos. Mas, evidentemente, esse lance não funciona, né? É um desastre por causa de bispo C5 e as brancas perdem a torre. Depois de bispo tomar cavalo, peão toma, o branco poderia tentar cavalo D5, né? Mas aí, após essa troca, tem uma situação em que as pretas mantêm o peão a mais. Vamos ter posição de bispo de coopostas, que com peças pesadas, ao contrário de um final puro de bispo de cooposta que tem uma tendência ao empate, aqui é o contrário. Porque um bispo não pode defender as casas que o outro bispo ataca. Então as possibilidades de ataque aumentam.
E uma das maneiras que se pode tentar restringir a ação do bispo contrário é colocando os peões na casa, né, de cor do bispo adversário. Do bispo, aqui no caso do bispo F1, você coloca os peões aí tudo em casa branca e não tem aqui que se preocupar muito com a questão da fraqueza das casas pretas, porque o bispo, as pretas têm bispo de casas pretas e as brancas não, certo? E aqui as pretas têm uma clara vantagem, porque as pretas com peão a mais, não é? Não há uma compensação, as brancas podem tentar o ataque, mas as pretas também têm a coluna C para exatamente tentar pressionar ali o ponto C2 também. Então, não há dúvida que aqui as pretas estão bem. E para completar aqui, uma outra alternativa seria dama G3, certo? Opa! Esse lance ele deve ser considerado porque ele ameaça mate em 1 e ameaça o peão de E5, um duplo ataque. Então, aparentemente, é um lance que você tem que analisar, né? São lances críticos. Entretanto, aqui esse lance não é bom por um detalhe tático. Aqui não há nada melhor para as pretas do que defender o mate, tá? Enfraquece um pouquinho ali, mas esse lance é necessário. E agora, tomar o peão é um erro, exatamente por causa desse problema do bispo ali em E3 que está no ar. Então as pretas podem jogar cavalo B3 cheque, se rei B1, dama toma bispo. Se dama toma bispo, pode jogar cheque também, né? A torre G1 também está atacada. Torre toma, dama toma. Bispo D3, dama E3, atacando a torre. Torre F1, cavalo H5, né? Então aqui a gente tem uma posição, o branco pode até tomar em B7. Está caindo também o peão de H3 das brancas, né? Mas aqui a qualidade parece ser realmente uma vantagem. A qualidade a mais parece ser uma vantagem para as pretas, né? Aqui as pretas estão bem melhor. Então, depois dessa verificação, nós percebemos que o melhor lance é torre toma D4 mesmo, né? Então vamos ver como seguiu a partida. Peão toma torre, bispo toma D4. Então agora a gente vai formular do plano, começando a colocar em execução. A gente pode relacionar aqui quais são as compensações que as brancas têm em troca da qualidade, né? Em troca de ter sacrificado a torre pelo cavalo. Vocês sabem, né, que a qualidade é a vantagem da torre por um cavalo ou a vantagem da torre por um bispo. Então, quais são as compensações das brancas? Vamos lá. Primeiro, as brancas, depois desse sacrifício, com essa posição resultante, as brancas têm boas possibilidades de ataque contra o rei das pretas. Peças mais ativas e melhor coordenadas, sem dúvida, as peças pretas estão restringidas. O par de bispos realmente vai ficar muito forte nessa posição para colaborar com o ataque contra o rei, né? E o peão central ele é importante porque ele controla a casa D5, o peão de E4, que vai ser um posto avançado para o cavalo. Então, aqui nessa posição, as brancas jogaram dama D8. Mas vamos ver o que aconteceria se as pretas jogassem
Dama E6. Seria um lance também interessante, né? Tem que defender ali o ponto F6, porque o peão de G7 está cravado. Então seguiria cavalo D5. Aquilo que eu falei, né? O cavalo vai ocupar essa forte casa central e está ameaçando o cavalo. Toma cavalo, bispo toma, dama toma, né? Ganharia material forçosamente, que o peão de G7 tá cravado, né? Pela torre de G1. Então força jogar cavalo E8 para não perder a peça e ainda defende G7, né? Dama G2 pode ser uma boa possibilidade, aumentando a pressão aí em G7, G6 é inevitável. E finalmente o bispo se desenvolve por essa excelente diagonal. Veja que todas as peças brancas estão contribuindo no ataque. Contrastando ali, por exemplo, com aquela torre de A8, que ainda não conseguiu ativar, e o restante das peças também estão muito pouco ativas. Né? Para vocês só perceberem aqui o quanto essa posição é venenosa, veja que o bispo se colocou na diagonal da dama, né? Então, um lance natural seria dama D7, né? Quem não quer tirar a dama aí da cara do bispo, né? Mas esse lance já perde, porque nós temos dama D2. Veja que agora você pode colocar a dama naquela excelente casa de ataque H6, né? E agora um lance natural como torre C8, perde por causa de cavalo toma bispo cheque, dama toma. Sacrifício aqui muito forte. Torre toma G6, H toma G6. Dama H6 ameaçando o mate em um lance. Aqui tem que entregar a dama. E aqui as brancas podem obter vantagem material dessa sequência forçada aqui, ó. Dama E5, ameaça mate, defende com rei H7, dama E7, atacando a torre, tem que voltar. E agora as brancas brincam, passeiam, né? Nas casas pretas, sobre o seu total controle, né? Forçando aqui as pretas entregarem a qualidade. Esse final é facilmente ganho para as brancas. Voltando aqui nessa posição, o melhor seria jogar bispo D8, aceitando perder a dama. Mas é interessante porque se você calcular, você vai perceber que as pretas também conseguem uma compensação material pela dama, né? Material, né? Não posicional. Vamos ver aqui. Cavalo F6, cheque. Bispo toma. Ganhando a dama. Bispo toma bispo. Pode salvar o bispo aqui. Aqui tem uma sutilezazinha, talvez, empurrar o rei para B1. D1 pode ser também. Isso pode ser um pouquinho perigoso. Rei B1. Bispo toma torre, dama toma. Torre D8 e bispo B7. Então, nesse final, as brancas têm dama e peão por duas torres, né? Que é equivalente no valor relativo. Mas aí a gente vê que as brancas têm um final muito bom, muito favorável, porque na ala da dama tem 3 contra 1, aquele peão de A7 é um peão fraco, isolado, né? E nessa posição aqui, me parece que o bispo é mais forte que o cavalo, né? Por ter uma ação a longa distância. Então pode trabalhar aqui nas duas alas, ajudar também a apoiar esses peões passados da ala da dama, das brancas. Então as brancas têm um final muito, muito superior. Bem, mas as pretas jogaram dama D8, não dama E6. O Geller jogou dama D8. E aí, novamente, cavalo D5, né? Porque esse cavalo de F6 não pode sair para E4 nem D5, que levaria mate. Então, é forçado o cavalo E8. E aqui nessa posição, uma posição muito interessante, o computador ele recomenda um lance que o Korchnoi não jogou. E a gente precisa entender
Por que realmente esse lance do computador é o melhor? Porque muitas vezes a gente analisa com um módulo de análise, né? E as sugestões desses lances que o computador nos dá, eles precisam ser compreendidos, tá? Precisa entender o motivo, às vezes, posicional ou tático, né? Daquele lance ser considerado o melhor. Claro, o computador analisa basicamente com cálculo, né? Mas a gente tem que trazer isso mais para o nosso modo humano, para a gente possa absorver melhor esse conhecimento que o modo de análise nos passa, né? Para não ficar apenas repetindo o lance de computador sem entender. Então, é o seguinte, nessa posição, vocês podem parar o vídeo, podem também analisar se quiserem, tá? Durante um tempo e decidir aí que lance vocês fariam, qual lance que vocês acham melhor. Bem, vamos lá então. Eu verifiquei com o Komodo, dama F5. Então, dama F5 é o melhor lance da posição. E fica muito claro que esse lance é o melhor, porque ele evita que as pretas desenvolvam sua torre de A para C8, essa importante coluna. Então, é basicamente isso, a força desse lance. Também não vai ser incomodado muito pelos lances G6, as pretas, porque o peão de G ali está cravado pela torre. Então, se as pretas jogarem um G6, a dama não precisa sair, né? Então, vocês entenderam, né? Se a torre for para C8, pode-se jogar cavalo toma bispo, cheque, dama toma cavalo e as brancas ganham a torre. Então, não dá para jogar torre C8, tá? E G6 seria possível, mas aí você continua com bispo C4. Aqui nessa posição, veja que as brancas estão com todas as peças ativas, né? E as pretas numa posição muito passiva. E aqui esse cavalo G7 se pode jogar cavalo toma bispo, dama toma. E aí a gente vai verificar a importância do bispo de C4, porque tem esse sacrifício. Torre toma G6, H G6 e dama G6. E o mate é inevitável, né? Bem, depois de dama F5, o melhor lance é dama D6, porque aí permite que a torre depois vá para D8, a torre de A. E a dama ali pela terceira fileira, a terceira das pretas, né? Apesar de estar na fila 6, mas a gente chama terceira das pretas. Porque quando a gente comenta, por exemplo, o cavalo está na quinta, mesmo em D4, aquele cavalo estava na quinta, né? Porque é pelo ponto de vista das pretas, ou pode, se for peça branca, pelo ponto de vista das brancas, tá? Então, dama D6 seria melhor, né? Tem que jogar bispo C4, é a posição ideal do bispo aí, nessa posição. E a casa ideal, né? Na verdade. E depois de torre D8, até um lance como rei B1 aqui está muito bom. E as brancas têm uma clara vantagem. Vejam que as pretas têm uma vantagem de qualidade, que é uma vantagem importante, material, não é pouca coisa não. Mas todas as peças brancas estão ativas. O par de bispos está muito forte, você tem um cavalo na quinta fila, torre na coluna, dama branca bem posicionada. Todas as peças menores do branco, os bispos e o cavalo, se você for pensar em termos de atividade, não são inferiores às torres pretas, que pouco fazem nessa posição. Então, sem dúvida uma posição que as brancas estão melhor, uma clara vantagem mesmo, mas tem que ser explorado aí a médio e longo prazo, né? Porque aparentemente não há nenhum arremate, né? Então, mas é o tipo de posição que sempre é mais difícil de jogar de pretas, porque está restringido, qualquer lance pode debilitar a posição do rei. Enquanto as brancas estão com o rei seguro, tranquilo, né? E podem gradativamente ir incrementando aí o seu ataque.
Mas o Korchnoi não jogou dama F5, que realmente seria o melhor lance. Jogou dama G3. Dama G3. Bem, ameaçou o ponto G7. Né? E aí tem que defender, evidentemente, senão o bispo toma G7. É decisivo. Mas existe no xadrez várias formas de você defender. Às vezes a defesa ela não é direta, é uma defesa indireta, né? Basta calcular um pouquinho, tá? E nessa posição, o Geller não jogou o melhor lance, que seria bispo H4. Então, esse lance, ele realmente melhora em muito a posição das pretas, por incrível que pareça. Aqui as brancas têm que analisar a possibilidade de sacrifício de dama, com dama G7. Cavalo toma G7, torre toma G7, rei H8 única. E agora tem um descoberto, né? Torre F7. E aqui nessa posição, depois de rei G8, torre G7, rei H8, torre F7, os dois jogadores não têm nada melhor a fazer do que aceitar a repetição de lance. Uma tentativa equivocada seria jogar bispo F6. Porque nesse caso, depois de bispo toma F6, dama toma bispo, torre toma torre, cavalo toma torre F8. Não funciona por causa de E5 e esse final, as brancas têm vantagem decisiva, 2 peças e 2 peões a mais pela torre. Aqui ainda haveria a possibilidade de um rei G7, mas não muda em nada. Você pode trocar também a torre. Bispo B5, esse lance é interessante, porque depois de torre F3, o bispo defende o peão de H3, impedindo que as pretas criem um peão passado. Isso seria realmente bastante perigoso nesse final. Mas aqui as peças brancas estão bem coordenadas e a vantagem material vai decidir o jogo a favor das brancas. Então, por exemplo, se o branco jogar dama F4, né, é prudente as pretas jogarem rei H8. Para evitar que depois de bispo G7, cavalo G7, o cavalo fique cravado pela torre, né? E nós podemos ter aqui, as brancas podem jogar aqui um bispo C4, né? Que é o lance natural que a gente tem visto. Torre C8, bispo B3 e agora torre C6. Vejam como nessa variante as pretas conseguem ativar a torre e pela terceira fileira das pretas podem contribuir para a defesa do rei das pretas, né? Então, olha que interessante. Então, o bispo H4 podia levar até o equilíbrio, né? Aqui também seria possível, depois de dama G3, jogar G6, mas esse lance é terrível, né? Porque é um erro tático grave. Por causa de dama E5. Já ameaça mate, ameaça o bispo, vai ganhar uma peça. Tá? Então esse não. Muito bem, o Geller jogou F6. F6. Bispo H4 era melhor. F6 ele tem um grande inconveniente. Vejam as casas que estão marcadas. Enfraquece demais a casa E6. Além dessa diagonal A2, A2G8.
E as brancas têm o quê? Um bispo para isso, né? Para ocupar essa diagonal. Então, esse foi um erro grave das pretas e agora o Costinói não vai perdoar, né? Então, as brancas jogaram bispo C4 e se rei H8, cavalo F4, com ameaça de cavalo G6, cheque, H toma G6, dama H4 mate, né? E se dama A5, com ideia de cavalo G6, HG6, dama H4 mate, dama H5 cobrindo o cheque, as brancas não precisam jogar cavalo G6 direto, né? Pode jogar dama H4, com a terrível ameaça cavalo G6. E se H6, cavalo G6, rei H7 e ganha uma peça, tá? Talvez por isso o Geller preferiu torre F7, mas que também não resolve os problemas, porque a casa E6 ela está realmente muito enfraquecida. Então, nessa posição, vocês podem também parar o vídeo e tentar encontrar já a sequência ganhadora. Aí já é um exercício tático, né? E não posicional. Quem disse que uma aula sobre um tema posicional, como é o sacrifício posicional de qualidade, não teria um exercício tático? Sempre tem. A estratégia e a tática, né? Elas estão ali sempre entrelaçadas, né? Elas atuam em conjunto, tá? Então, evidentemente que você já deve ter descoberto, analisado. O lance ganhador é cavalo F4, porque se dama toma bispo, bispo toma torre, rei F7, dama B3, rei F8, cavalo E6 ganhando a dama. Uma pequena combinação. Então o Geller preferiu jogar dama D6. Opa, dama não, bispo D6, cravando o cavalo. Mas nós sabemos que a dama pode depois sair com cheque, né? Descravar o cavalo, então bispo toma. Torre, rei toma bispo, dama B3, rei E7. E agora eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e encontrassem aí o melhor lance logo para definir, para decidir a partida. Uma pequena combinação. E aí, já encontraram? Vamos lá. O lance aqui que ganha rapidamente é bispo toma F6, sacrificando o bispo, um sacrifício para ataque de mate, né? Então aqui, por exemplo, se sai o rei, bispo toma dama, né? Ganha dama. Se cavalo toma bispo, tem torre toma G7, rei E8, dama F7 mate. Certo? E se peão toma bispo, tem dama E6, rei F8 e torre G8 mate. Eu espero que vocês tenham gostado dessa partida, dessa análise, desse tema importante que é o sacrifício posicional de qualidade, que eu tenho também utilizado bastante nas minhas partidas. Eu gosto desse sacrifício posicional da qualidade, né? E nós iremos fazer outras videoaulas com esse mesmo tema. Combinado? Até a próxima!